Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar mais uma lição, a lição de número 5, Salvador para os gentios. Se apresente para eles, por favor. Sou o Vitor, tenho 12 anos. Muito bem, eu sou Kleber, sou um dos professores da Escola dos Adolescentes 1, aqui de Campo Grande. E nós vamos comentar um pouquinho sobre essa lição, é muito interessante. E ela fala de uma atitude de Jesus, às vezes, que a gente não consegue compreender. Coisa estranha. Vitor, me conta uma coisa. Você torce para que time? Torço pro Flamengo. Torce pro Flamengo? Legal. Imagine que você está assistindo um jogo do Flamengo com seus amigos e todos eles torcem pro Flamengo. Quando o Flamengo faz um gol, Comemorar. todo mundo comemora? Pula, grita? Felicidade. Felicidade total, né? Verdade. É. Agora vamos supor que você está assistindo um jogo, Flamengo e Vasco. Mas você está sozinho como torcedor do Flamengo. Você está no meio de uma torcida do Vasco. E o Vasco faz o gol. O que você vai fazer? Comemorar mais por dentro. Ficar triste. Disfarçar que está comemorando? Disfarçar. E se o Flamengo fizer o gol? Fingir que tá triste, que tá bravo, mas por dentro, ó, só alegria. Ah, mas por que você ia fazer isso? Você ia ficar com medo das outras pessoas? Pra não me excluírem, não me estranharem, não Você ia se sentir rejeitado? sentir raiva de mim. Isso pode acontecer mesmo. A gente gosta de pertencer a um grupo. Então, se você está torcendo para um time, você quer estar junto com outras pessoas que torcem para aquele time, não é verdade? Certo. Hoje nós vamos ler uma história que está lá em Mateus, capítulo 15, verso 21 até o verso 28. Vocês leiam isso em casa, são poucos versos, 8 versos apenas, mas é uma história bem interessante. Pode ler pra gente? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então olha só a situação. Uma mulher da região de Tiro e Sidom, que não fazia parte da região do povo de Israel, é mais ao norte, até um pouco distante. Jesus foi até lá com seus discípulos. E aí, Jesus sempre andava rodeado de uma multidão. E essa mulher se aproximou de Jesus e falou uma coisa interessante. Ela falou assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vocês já viram essa expressão? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Por que ela falou isso? Porque ele é o prometido de Davi? Isso. Messias. Ela reconhecia Jesus como o Messias. E ele era conhecido como o filho de Davi, aquele que ia restaurar o reino de Davi. Então ela o reconhecia como Jesus, como o Salvador. E geralmente quando essa expressão é dita, existe uma rejeição depois. É interessante. Leia pra gente o verso 23 agora. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha só que interessante. Jesus ficou indiferente. Olha só que atitude estranha de Jesus. Respondendo igual o povo daquela época, né? Exatamente. Olha, quando a gente faz uma oração, quando a gente pede um favor de Deus no desespero, você espera o quê? Que Jesus responda? Se for da vontade dele. Agora imagina se Jesus fica indiferente com a sua oração, com o seu pedido. Uma coisa muito forte no coração da gente, não é? É. Ele é, assim, a pessoa que nunca falha, é o nosso Deus, que pode tudo. Nossa rocha. E aí, nossa rocha, né? Nossa segurança. E aí, ao pedir, aquela mulher percebeu que Jesus nada respondeu. E pior, o que os discípulos fizeram? Mandou ela embora. Mandaram ela embora. Olha só, imagine vocês, os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, que eram os representantes de Jesus aqui, mandando aquela mulher embora, na aflição que ela tinha. Ela foi lá pedir auxílio para a filha dela. Não é muito estranho isso? É. Eu queria fazer uma comparação com alguns outros textos que também diz essa frase, filho de Davi. Olhe lá o que aconteceu em Mateus 21, 15 e 16. Mateus 21, 15 e 16. Jesus tinha chegado ao templo e lá estava uma bagunça danada. E aí Jesus expulsou os cambistas, pôs ordem no pedaço. E aí quem que entrou no templo? Os pobres, os aleijados, os coxos. Tem problemas? Todos entraram ali, porque eles realmente queriam a cura. E Jesus curou a todos.
E vamos ver o que diz aí. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitas louvor? Sim, suscitou perfeito louvor. Olha então que interessante. Nessa ocasião, as crianças diziam, né? Hosana, filho de Davi, né? Reconhecendo Jesus como Messias. E ali os líderes judaicos rejeitando, né? Querendo perseguir. Naquele momento, eles decidiram matar Jesus. Vamos ver mais um lugar aqui da Bíblia que também fala essa expressão. Está lá em Mateus 12, 22, 23 e 24. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não, será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olha então, depois que aquele endemoniado foi curado, ele reconheceu Jesus como Salvador, como o Redentor, e as pessoas o rejeitaram, né? Novamente. E agora vamos ver Marcos 10, 47. Aqui fala sobre o cego. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o 48? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, estranho, né? Parece que quando as pessoas reconheciam a divindade de Deus, os outros rejeitavam aquela pessoa. Cala a boca, fica quieto. Né? A mulher, despede essa mulher. Mas essa mulher era insistente. Agora, por que será que Jesus agiu dessa forma? Ficou em silêncio e não respondeu ao anseio daquela mulher. Por que será? Mas vamos continuar lendo aqui. No verso 23 agora. Agora Mateus 15, 23. O 24 agora. Nós já lemos 23. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Isso. Eu vou ler o 25 aqui. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Depois de tudo que ela passou, né? Foi Jesus, primeiro não respondeu, os discípulos mandaram ela embora, ela continuou ali. Aí Jesus falou: olha, eu vim aqui para os do povo de Israel. Você não é do povo de Israel, você não é do meu time. Mas ela ficou lá e ela ajoelhou e adorou a Jesus. Pode ler o próximo aqui, ó, 26. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só, já pensou? A mulher foi comparada a um cachorrinho. E ela fez o quê? Desistiu? Será que você desistiria? Será que eu desistiria? Você desistiria? Eu não. Não, né? Muito bem. Ela, contudo, replicou no verso 27. Sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela aceitou aquela situação, que ela realmente não pertencia ao povo judeu. Mas ela também comia das migalhas que caíam da mesa dos seus donos, né? Ou seja, será que não pode pelo menos dar um pouquinho dessa bênção para mim, né? Eu sei que eu não faço parte do grupo de vocês, eu não sou judia, né? Mas pelo menos as migalhas, deixa eu comer as migalhas. E aí, qual que foi a ação de Jesus? Ele falou que grande era a fé daquela mulher e fez como ela pediu. Olha só então, o verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Por que será que Jesus fez isso? Naquela época as pessoas tinham um preconceito muito grande. Os judeus se achavam superiores aos outros. E Jesus tratou aquela mulher como se fosse um judeu característico daquela época, para ensinar uma lição para os judeus, né? Então, quando Jesus tratou daquela forma, os judeus falaram: é isso mesmo. Tá certo. Ele está tratando ela como ela deve ser tratada. Ela não é do nosso povo, ela não merece a cura. Mas quando Jesus curou e falou: essa mulher tem uma fé muito grande. Aí o que aconteceu? Jesus mostrou
que ele veio para todos, ele veio curar a todos, veio trazer salvação a todos, e não somente a um povo. E assim devemos ser também. Tem um texto na nossa lição, lá no finalzinho, na última parte, sexta-feira, diz o seguinte: olhe para o Pai Celestial através dos olhos da fé e aprenda a aceitar aqueles que são diferentes de você. Hoje nós estamos vivendo num mundo que tem muito preconceito. Então é a cor da pessoa, é a forma como que ela fala, é de onde ela é a religião. A política. Faz de um jeito diferente do que a pessoa faz. Sim, a gente quer colocar as pessoas em caixinhas, né? Não, você tem que ser assim para eu te aceitar, você tem que fazer isso para você pertencer a um grupo. E às vezes a gente pega características que as pessoas não têm culpa. Por exemplo, você pediu para ser brasileiro? Não. Não. E você tem culpa de ser brasileiro? Não. Não. Você tem culpa de ter o cabelo do jeito que é? Ou a pele do jeito que é? Não, nós não temos culpa disso. E isso não é motivo para haver discriminação e nem separação entre as pessoas. E Jesus veio mostrar isso. Ele curou a filha daquela mulher. E ele disse que aquela mulher tinha uma grande fé. Algo raro de se encontrar no povo de Israel. Foi o único milagre que Deus fez ali. Deus foi até lá para salvar essa mulher e sua família. E ele faz isso por você. E faz isso por mim e pelo Vitor, por todos nós. Vitor, pode orar por nós? Senhor Pai, obrigado por este estudo. Que nós possamos não ter preconceito com as outras pessoas. Por a pessoa não ser do jeito que a gente quer. Obrigado por esse estudo. Que a gente possa olhar para Ti, Senhor. E aceitar as pessoas que são diferentes da gente. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos deixar o preconceito de lado e vamos olhar as pessoas assim como Jesus olha. Um abraço. Até logo.